Eu tenho 71 anos, e se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse reviver um único dia da minha vida, não seria o dia do meu casamento. Não seria o nascimento dos meus filhos. Seria uma terça-feira comum de março de 1986. Um dia que eu achei que não significava nada. Um dia que eu deixei passar. E que me custou tudo. Você provavelmente está assistindo isso enquanto faz outra coisa. Enquanto pensa no trabalho de amanhã, nas contas do mês, nas mensagens que ainda não respondeu. Eu era exatamente assim. Sempre ocupado. Sempre correndo, sempre adiando o que realmente importava. E agora, sentado aqui nessa casa vazia, eu pagaria qualquer preço para ter apenas mais um minuto daquele dia. Só que o tempo não negocia, ele não dá segunda chance. Deixa eu te contar o que aconteceu. Não para você sentir pena de mim, mas para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Era uma terça-feira normal. Acordei cedo como sempre. Minha esposa, Luciana, estava fazendo café na cozinha. O cheiro de pão na chapéu, manteiga derretendo. Meu filho Pedro, que tinha 9 anos na época, estava na mesa fazendo o dever de casa, que tinha esquecido de fazer no domingo. Minha filha Ana, com 6 anos, brincava com uma boneca no chão da sala. Uma manhã completamente comum, igual a centenas de outras manhãs. Eu trabalhava como gerente comercial numa distribuidora de autopeças. Era um bom emprego, pagava bem, mas exigia tudo de mim. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 9 da noite. Aos sábados, ia até o meio-dia. Domingo era o único dia que eu teoricamente tinha livre. Mas sempre tinha alguma coisa. Um fornecedor para ligar, um relatório para terminar, uma planilha para revisar. Naquela manhã, o Pedro me chamou. Papai, vem ver aqui. Consegui fazer sozinho. Era um problema de matemática. Frações. Ele estava orgulhoso porque tinha entendido. Olhei rapidamente. Legal, filho. Agora termina tudo que já está atrasado. Beijei a cabeça dele, sem realmente olhar para o caderno. Sem realmente ver o brilho nos olhos dele. A Ana me puxou pela calça. Pai, hoje é dia de apresentação na escola. Vou cantar uma música. Você vai. Eu já tinha combinado que não ia. Filha, o papai tem reunião importante, mas a mamãe vai te ver, tá bom? Amanhã eu compenso. Ela baixou a cabeça. Tá bom. A Luciana me olhou da cozinha. Aquele olhar que eu conhecia bem. Não era raiva, era cansaço. Era uma tristeza silenciosa. Mas eu fingi que não vi. Peguei minha pasta, dei um beijo rápido nela e saí. Tenho que ir. Hoje vai ser um dia puxado. E realmente foi um dia puxado. Mas não pelos motivos que eu imaginava. Cheguei no trabalho às 7h30. Tinha uma reunião com um cliente grande às 9h. Eu tinha preparado a proposta por semanas. Era um contrato importante. Se fechasse aquele negócio, seria promovido. Mais dinheiro, mais status, mais responsabilidade. Eu acreditava que estava fazendo aquilo por eles, pela minha família, para dar uma vida melhor. A reunião foi bem. O cliente gostou da proposta. Pedi 2 dias para ele pensar. Quando saiu da sala, meu chefe me chamou. Parabéns, você conseguiu. Sale Fecker. A gerência regional é sua. Eu sorri. Senti aquela sensação de vitória, de estar no caminho certo, de estar construindo algo. Mas enquanto eu comemorava em silêncio, Ana estava no palquinho da escola, cantando aquela musiquinha simples que ela tinha ensaiado por semanas, procurando o pai na plateia, e não encontrando. A Luciana estava lá, filmando com aquela câmera antiga, aplaudindo, mas a Ana queria que eu estivesse lá também. Ela nunca me disse isso. Só anos depois, eu descobri que ela chorou sozinha no banheiro da escola, depois da apresentação. O dia passou. Reuniões, telefonemas, papelada. Às 6 da tarde, eu estava terminando uns relatórios quando meu celular tocou. Era a Luciana. A voz dela estava estranha. Calma demais. Você pode vir para casa mais cedo hoje? Eu olhei para a pilha de documentos na minha frente. Preciso terminar isso aqui. É importante? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não, deixa pra lá. Te vejo mais tarde. Eu desliguei e voltei para o trabalho. Nem imaginei perguntar o que ela queria. Nem parei para pensar que talvez fosse urgente. Afinal, se fosse realmente importante, ela teria insistido. Certo? Cheguei em casa às 9h30 da noite. A casa estava escura. Achei estranho. Normalmente a Luciana ficava assistindo televisão na sala até eu chegar. Fui até o quarto. Ela estava deitada, de costas para a porta. Dormindo, eu pensei. Fui tomar banho, esquentei a comida que ela tinha deixado pronta. Comi sozinho na cozinha, olhando uns papéis do trabalho. Subi, deitei,
e dormi. Não fazia ideia do que tinha acontecido naquele dia. Não fazia ideia do que eu tinha perdido. Na manhã seguinte, a Luciana acordou e foi fazer o café como sempre. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu não sabia o que era. Ela estava mais quieta, mais distante. Pensei que era TPM, ou cansaço, ou alguma bobeira de casamento. Eu estava errado de novo. Os dias passaram. As semanas passaram. O cliente fechou o contrato. Eu fui promovido. Ganhei mais dinheiro. Comprei um carro melhor. Uma televisão maior. Achei que estava dando para minha família tudo o que eles precisavam. Mas eu não estava dando presença. Não estava dando tempo. Não estava dando atenção. Eu não sabia. Mas naquele dia, naquela terça-feira comum de março, alguma coisa tinha quebrado dentro da Luciana. Ela tinha passado o dia inteiro pensando em quantas vezes tinha me pedido para estar presente. Quantas vezes tinha tentado me dizer que não era sobre o dinheiro. Era sobre estar junto. Ela tinha ligado para mim naquela tarde porque queria conversar. Queria me dizer que estava se sentindo sozinha. Que sentia falta de mim. Que os meninos sentiam falta de mim. Mas eu disse que estava ocupado. E ela entendeu. Ela entendeu que eu sempre ia estar ocupado. Que o trabalho sempre ia ser mais importante. Que ela sempre ia ficar em segundo plano. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinho olhando papéis, ela tomou uma decisão. Não foi uma decisão dramática. Não foi uma decisão gritada. Foi uma decisão silenciosa. Ela decidiu parar de tentar parar do... Esperou. Parar de se machucar. Toda vez que eu escolhia outra coisa no lugar dela. E eu não percebi nada. Os anos passaram. Eu continuei subindo na empresa. Continuei trabalhando cada vez mais. Continuei achando que estava fazendo o certo. A Luciana continuou cuidando da casa, dos filhos, de tudo. Mas aquele brilho que ela tinha nos olhos, quando a gente se conheceu, tinha apagado. E eu não percebi quando isso aconteceu, porque eu estava ocupado demais para olhar nos olhos dela. O Pedro cresceu, virou adolescente. Um dia ele me chamou para jogar bola no fim de semana. Eu disse que não podia. Tinha trabalho. Ele nunca mais me chamou. A Ana me pediu ajuda com um trabalho de escola sobre profissões. Eu disse para ela perguntar para a mãe. Ela fez o trabalho sozinha e nunca mais me pediu ajuda para nada. Em 2003, eu fui promovido de novo. Diretor regional. Salário alto, carro da empresa, status, poder. Eu achei que tinha chegado onde queria, mas quando voltei para casa para contar a novidade, a Luciana só disse, que bom, e voltou para o que estava fazendo. Não tinha empolgação, não tinha orgulho, tinha apenas indiferença. Eu deveria ter percebido, mas eu estava tão envolvido comigo mesmo que não enxergava mais nada além do meu próprio umbigo. Em 2007, o Pedro saiu de casa para fazer faculdade em outra cidade. Eu mal ajudei na mudança. Tinha uma viagem de negócios. A Luciana e a Ana levaram ele. Quando eu voltei, a casa estava mais vazia, mas eu mal notei. Continuei trabalhando. Em 2012, a Ana também saiu para estudar fora. Dessa vez eu estava lá no dia da mudança. Mas foi estranho. Ela mal conversou comigo. Agradeceu educadamente pela ajuda, me abraçou formalmente e foi embora. Eu percebi que não conhecia minha própria filha. Não sabia o que ela gostava, quais eram os sonhos dela, com quem ela se parecia. Eu tinha perdido todos aqueles anos. E agora ela era uma estranha educada que morava na mesma casa que eu. Só que agora ela não morava mais. A casa ficou só eu e a Luciana. Eu pensei que finalmente teríamos tempo um para o outro. Que poderíamos viajar, conversar, nos reconectar. Mas não aconteceu nada disso, porque não havia mais nada para reconectar. O fio tinha sido cortado há muito tempo. Naquela terça-feira de março que eu deixei passar, a gente vivia na mesma casa, mas eram vidas separadas. Ela tinha os amigos dela, as atividades dela, a rotina dela. Eu tinha o trabalho. Sempre o trabalho. A gente conversava sobre contas, sobre os filhos, sobre coisas práticas, mas nunca sobre nós. Porque não existia mais um nós. Em 2018, eu me aposentei, 63 anos, uma carreira de sucesso, muito dinheiro guardado, muitos prêmios recebidos, muitas metas batidas. Eu achei que finalmente poderia descansar, aproveitar, viver. Mas aí eu descobri uma coisa terrível. Eu não sabia mais viver. Eu só sabia trabalhar. E agora que não tinha mais trabalho, eu não tinha mais nada. A casa ficava em silêncio o dia inteiro. A Luciana saía para encontrar as amigas, fazia caminhada, ia para a igreja, tinha uma vida, mas aquela vida não incluía mais eu. E os meus filhos? O Pedro casou, teve 2 filhos, mora em São Paulo. Ele me liga uma vez por mês,
conversas de 5 minutos, como vai? Tudo bem. E os meninos? Tão bem. Tá precisando de alguma coisa? Não. Tá tudo certo. Beijo pai, beijo filho. E desligava. Eu não conhecia meus netos. Eles me chamavam de vô, mas não tinha a conexão. Não tinha história, não tinha memória afetiva, porque eu nunca estive presente na vida do pai deles, então como eu poderia estar presente na vida deles? A Ana também casou, mora no Rio, trabalha com algo de comunicação, eu acho. Ela também liga, menos que o Pedro, talvez a cada 2 meses. As conversas são ainda mais curtas. Oi pai, tá tudo bem? Tá, e você? Tudo ótimo, manda beijo pra mãe, manda um beijo. Eu percebi que eu tinha criado 2 pessoas educadas e distantes. Eles me respeitavam, mas não me amavam. Não como um pai deveria ser amado. Eles me tratavam como se trata um conhecido. Com educação, com respeito formal, mas sem calor, sem intimidade, sem amor verdadeiro. E eu não podia reclamar. Porque foi exatamente isso que eu plantei. Em 2021, a Luciana me pediu o divórcio. Eu fiquei chocado. A gente estava junto há 42 anos, Luciana, por quê? A gente pode conversar, pode tentar de novo. Ela me olhou com uma calma assustadora. Não tem mais nada para tentar. Acabou há muito tempo. A gente só não assinou o papel. Eu implorei. Eu chorei. Eu prometi mudar, mas ela balançou a cabeça. Você teve 40 anos para mudar. Agora, eu só quero paz. Eu quero viver o tempo que me resta sem sentir esse vazio dentro de casa. Ela saiu, foi morar num apartamento pequeno perto do centro. Simples, aconchegante, cheio de plantas e fotos das amigas. Sem uma única foto minha. Os filhos apoiaram ela. Claro que apoiaram. Eles sabiam. Eles sempre souberam que a mãe deles tinha ficado sozinha dentro do casamento. E eu fiquei nessa casa grande, cheia de cômodos vazios, cheia de conquistas materiais e completamente vazia de vida. Hoje eu acordo e não tem ninguém fazendo café. Não tem cheiro de pão na chapa. Não tem criança fazendo dever de mesa. Não tem boneca no chão da sala. Só tem silêncio. Um silêncio que dói. Um silêncio que grita. Eu olho para as fotos antigas e vejo o que eu perdi. Vejo o Pedro pequeno me chamando para ver o dever. Vejo a Ana me pedindo para ir na apresentação. Vejo a Luciana me olhando da cozinha, ainda esperando que eu escolhesse ela. E eu escolhi o trabalho toda santa vez. Eu tenho dinheiro, tenho uma boa aposentadoria, posso viajar para onde quiser. Mas eu viajo sozinho. Eu como sozinho. Eu durmo sozinho. Eu vivo sozinho, porque eu construo uma vida sozinha. Cercado de gente no trabalho, mas sozinho onde realmente importava. Sabe o que mais dói? Não foi um dia dramático que destruiu tudo. Não foi uma traição. Não foi uma briga. Foi uma terça-feira comum. Foi uma escolha aparentemente pequena. Foi um... não posso agora. Tenho trabalho. Foi um... amanhã eu compenso. Foi um... deixa pra lá, não é tão importante assim. Só que era importante. Era a coisa mais importante. E eu deixei passar. Se eu pudesse voltar naquela terça-feira de março de 1986, eu faria tudo diferente. Eu largaria aquela reunião no meio. Eu iria na apresentação da Ana. Eu chegaria em casa cedo quando a Luciana me ligou. Eu sentaria na mesa e realmente olharia para o dever do Pedro. Eu diria, filho, que orgulho de você. Eu diria, filha, eu não perco sua apresentação por nada nesse mundo. Eu diria, amor, o que você precisa? E eu estou aqui. Mas eu não fiz isso. E agora, é tarde demais. Você que está me ouvindo agora, deixa eu te fazer umas perguntas. Quando foi a última vez que você realmente conversou com alguém que você ama? Não aquela conversa rápida de bom dia e boa noite, mas aquela conversa de verdade, olhando nos olhos, prestando atenção. Quando foi a última vez que você deixou o celular de lado e ficou presente de verdade? Quando foi a última vez que você disse não para o trabalho e sim para a vida? Porque eu garanto para você uma coisa. Um dia você vai acordar e perceber que passou a vida inteira correndo atrás de coisas que não importam. E as pessoas que realmente importavam, elas cansaram de esperar. Elas seguiram em frente. E você ficou para trás, sozinho, com seu sucesso vazio, com suas conquistas que não aquecem ninguém de noite. O trabalho nunca vai te abraçar de volta. O dinheiro nunca vai te perguntar como foi seu dia. O status nunca vai segurar sua mão quando você estiver velho e com medo. Mas as pessoas
fariam isso se você tivesse dado atenção para elas quando ainda havia tempo. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que tem conta para pagar. Eu sei que tem chefe cobrando, prazo apertado, meta para bater. Eu sei. Eu também tinha tudo isso, mas no final das contas, quando você estiver na minha idade, olhando para trás, nada disso vai importar. A única coisa que vai importar é, eu amei, eu estive presente, eu aproveitei os momentos que não voltam mais. E se a resposta for não, você vai sentir um vazio, que nenhuma promoção preenche, nenhum aumento de salário ameniza, nenhum carro novo disfarça. Não deixa isso acontecer com você. Por favor, eu estou aqui, aos 71 anos, implorando para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Aquele dia que você acha que não é importante, aquele momento que você acha que pode deixar para depois, não pode. Aquela pessoa que está esperando você dar atenção, ela não vai esperar para sempre. A vida não é feita dos grandes momentos. Ela é feita das terças-feiras comuns, dos cafés da manhã apressados, das apresentações escolares bobinhas, dos deveres de casa, das ligações no meio da tarde só para dizer, oi. Estava pensando em você. É disso que a vida é feita. E é isso que eu perdi. Se eu pudesse voltar, eu diria pro meu eu de 43 anos. Para. Respira. Olha em volta. Essas pessoas que estão na sua frente. Elas não vão estar aqui para sempre. Esse momento, ele não vai voltar. Essa chance de estar presente, ela vai embora. E quando for embora, não tem volta. Mas eu não posso voltar. E é tarde demais para mim. Mas não é tarde para você. Ainda dá tempo de você largar esse celular e ir conversar com alguém. Ainda dá tempo de você chegar em casa mais cedo. Ainda dá tempo de você dizer, sabe de uma coisa? Hoje eu vou ficar aqui com vocês, porque vocês são mais importantes do que qualquer coisa. Faz isso, pelo amor de Deus. Faz isso antes que seja tarde. Antes que você acorde numa casa vazia, antes que seus filhos te tratem como um estranho educado, antes que a pessoa que você ama desista de você. Faz isso enquanto ainda tem tempo, porque um dia o tempo acaba. E aí não adianta mais chorar, não adianta mais se arrepender. Só vai restar o silêncio e a pergunta que não quer calar. E se eu tivesse feito diferente? Eu vivo com essa pergunta todo santo dia. Não deixa ela se tornar a sua também. Se esse vídeo mexeu com você, se você reconheceu alguma coisa da sua própria vida aqui, deixe um comentário me contando. O que você vai mudar a partir de hoje? Que escolha você vai fazer diferente? Porque eu não posso mais mudar nada, mas Voca pode. E eu espero de coração que você mude, antes que seja tarde demais. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa de um empurrão, de um susto, de um aviso. Esse é o meu aviso para você, do fundo do meu coração. De alguém que já viveu tudo isso e que pagou o preço mais alto que existe. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa. Histórias reais, do Gente Real, com arrependimentos reais. Porque a vida não é um conto de fadas. E quanto antes a gente aprender isso, menos dor a gente vai carregar quando ficar velho. Obrigado por ter me ouvido até aqui. De verdade, e agora vai. Vai abraçar alguém. Vai estar presente. Vai viver de verdade, enquanto ainda dá tempo.